noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que vocês estão assistindo ao nosso podcast. Esse é o segundo episódio do nosso projeto, que agora tem um nome oficialmente, é o Entre Beats, é o nome desse projeto nosso, que busca trazer um pouco de conhecimento aí da área acadêmica, mais focada para computação. E hoje essa mesa tá diferente, mas nem tanto. Junto comigo, de co-host aqui, o senhor José Russino. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você que tá vendo a gente ou ouvindo somente, né, nosso querido Entre Beats aqui. Satisfação imensa participar desse episódio. É um prazer ter você aqui, Zé. Eu não me apresentei, né? Sou Gustavo Monarim, mas acho que ficou meio claro já. E junto comigo, como co-host também, o menino que foi entrevistado no nosso último podcast e a gente contratou ele, fez o Pix e trouxe ele para essa mesa, João. Olá, boa noite. Eu sou o João Pedro. Se vocês não me conhecem e querem conhecer mais, assistam o episódio passado. Tô aqui com a ajuda desses companheiros, ter uma conversa excelente. Uma conversa excelente. E como convidado, alguém muito importante na nossa comunidade aqui. Com prazer dizer que ele é um dos nossos professores coordenadores nos nossos projetos, apoia a gente sempre que a gente precisa. Sem mais delongas, professor Alexandre. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, whatever. Eu tô começando agora esse papel de tentar ajudar vocês aí mais intimamente, digamos assim, né? Vai ser um prazer, acho que, conversar com vocês aqui. E eu gostei da ideia, né? Eu acho que vocês vão ter uma boa série aí. Depois eu tenho sugestões também de como a gente prosseguir. Então, espero que a gente tenha uma conversa bem interessante aqui. Muito obrigado. Todas as sugestões são bem aceitas e a gente adora conversar e pensar em projetos. E aqui eu acho que vale o crédito na nossa super produção de um homem só, Eduardo. Está lá, ó. Por trás das câmeras. Por trás das câmeras, por trás dos áudios, por trás de tudo. Começar a conversa, né, professor, comentando, se falar um pouco da sua vida, né, um pouco dos seus caminhos que você trilhou até virar professor, que te levou até a seguir essa carreira de ensino, né, e tudo mais. Tô chegando numa faixa etária que eu preciso parar pra pensar. Mas assim, para começar, eu fui aluno aqui da Unesp também, de Rio Claro, né. Então sou da turma do século passado ainda, olha só, 1999. Então, minha turma é de 99. E da minha turma aqui, integral, né? Acho que só, além de mim, acho que teve a Kelly, né? Minha amiga Alexandre, que seguiram a carreira acadêmica. O restante do pessoal foi mais para a área comercial, digamos assim, né? Antes disso, só colocar no contexto que tem bastante gente que entra e já fez algum curso técnico, né? Que foi o meu caso também. Então, eu fiz 2 cursos técnicos, na verdade. Isso foi um exagero. Assim, eu nunca fui muito bem programado, assim, sabe? Fui fazendo o que eu gostava. Tem um lado bom que você realmente sente prazer em fazer as coisas, mas às vezes você não otimiza o tempo, né? Então eu fiz técnico em eletrônica, foi minha primeira experiência, assim, inclusive de trabalho, né? Eu cheguei a trabalhar em empresas nessa época. E depois eu acabei fazendo técnico em processamento de dados. E finalmente depois que eu resolvi vir para continuar os estudos, né? Então eu ingressei aqui na Unesp 99, da turma de Rio Claro. Terminei em 2001, 2002. Assim, como eu falei, eu nunca fui um cara de planejar, sabe? Assim, eu sempre fui indo junto com a onda. Então, assim, depois que terminei, eu não fazia a mínima ideia do que ia fazer ainda. Eu só sabia do que eu gostava e do que eu não gostava. Então, dadas as minhas experiências anteriores, eu não gostaria de ter continuado ou ingressado na indústria, por exemplo, sabe? Então, eu sabia que eu gostava de pesquisar e, assim, no Brasil é meio complicado porque... Bom, terceiro mundo, né? Aquela onda de terceiro mundo. Então, assim, não tem... Hoje até que tem mais, né? Mas na época você não tem nenhuma empresa, assim, que investe pesadamente em pesquisa, né? Então é difícil. Para quem gosta de fazer pesquisa, é a área acadêmica que você vai. Então, na verdade, eu acabei optando seguir na área acadêmica, mais pelo lado de pesquisa. Eu nunca pensei em ser professor, assim, nunca. Tá? Eu lembro que eu assistia as aulas quando eu era aluno, falei, nossa, eu nunca vou... Então, as coisas foram acontecendo... Sabe, sem planejamento nenhum. Eu não sei o quanto isso é bom ou ruim. Então eu fui levado pela onda, eu gostava de fazer pesquisa e a única opção que tinha era meio acadêmico. Então eu continuei. Fiz mestrado, né?
2002, 2003, aí fui para a Unicamp. Na época a gente não tinha o programa de pós-graduação em computação aqui na Unesp, né? Então a gente tinha algumas opções em volta, que acho que nem na UFSCar tinha na época. Então era USP, Unicamp, esses mais antigos, né? Eu acabei indo para a Unicamp, para Campinas, né? Fiz meu mestrado e meu doutorado lá. Terminei em 2008, 2009. Depois fiquei um tempo fora do país, né? Trabalhando com pesquisa. Depois eu acabei voltando pro Brasil, assim. Depois a gente pode comentar com mais detalhes, né? Essa parte de experiência internacional. E quando eu voltei, eu fiz o concurso 2010 e ingressei como docente aqui, tô desde então. É muito interessante, eu sempre gosto de conversar com o pessoal que é mais da área acadêmica, né? Porque eu tô no mercado de trabalho, eu fiz o curso técnico também, né? Sou formado pelo Cotil lá de Limeira, né? Que é a minha cidade. E curso técnico de processamento de dados. Hoje é Tecnologia da Informação, foi quando eu terminei e mudou o nome de novo, porque o pessoal da Unicamp adora mudar o nome de curso, né? Incrível. Mas aí eu, antes de sair do curso técnico, já entrei no mercado de trabalho como programador, já tô acho que quase uns 7 anos. Então é legal conversar porque é outra visão. Uma visão que eu não acabei não tendo, porque eu fui para essa área mais de indústria, né? Trabalhei bastante com sistema para indústria uma época. Depois migrei agora nos projetos mais web, mais mobile. É isso, né, Zé? Exatamente isso. E uma dúvida aqui, professor, só para balizar o conhecimento também. Você é professor, pesquisador, mas o que é pesquisa e como é fazer pesquisa num curso de ciência da computação? Você deve ter ouvido falar, todo mundo fala, né? Quando você está entrando para a carreira acadêmica, o pessoal fala que a universidade é um tripé, né? É pesquisa, extensão e também tem a parte da docência, né? Do ensino. Hoje está entrando outras coisas. Por exemplo, a extensão está começando a ficar obrigatório também. Então, o pessoal que está entrando no currículo novo aí, vocês vão perceber que eles são obrigados a fazer o mínimo de extensão também. A parte da pesquisa, assim, se vocês olharem para o pessoal que está há mais tempo, eles eram contratados sem muitas restrições, assim, eles eram contratados até com, sei lá, quase um mestrado, com o objetivo de durante, né, depois que você ser contratado, você fazer mestrado, doutorado. Hoje você não consegue mais entrar se você não tiver pelo menos doutorado, tá? Então, assim, mudou bastante desde do século passado, né? Então, assim, a parte de pesquisa no país é um pouco mais complicada, porque é mais complicado no sentido de que tem bastante indústria contratando, então é difícil de manter o aluno, tá? Então, assim, a maioria dos alunos saem, eles podem até fazer uma iniciação científica e tal, mas porque a curto prazo, pesquisa não vai dar dinheiro, tá? Então, se você precisa de dinheiro para se manter, é muito difícil convencer um aluno a continuar com mestrado com uma bolsa de R$1.000 e poucos, sendo que qualquer estágio que você faz hoje, acho que está pagando bem mais que isso, né? O que está acontecendo legal, principalmente no nosso curso aqui, tem várias disciplinas que estão entrando que tem mais esse caráter de começar a introduzir os alunos nesse meio mais de pesquisa. Então, por exemplo, a parte de redação é extremamente importante, porque é a forma que você divulga, uma das formas, né? Que você divulga seu trabalho. Então, se você não sabe escrever adequadamente, formalmente, você não vai conseguir, né, vender seu peixe. Os alunos conheciam um pouco de pesquisa ao fazer iniciação científica com o docente, tá? Então o docente precisava se voluntariar, ir atrás dos alunos, e é assim que os alunos conheciam pesquisa na minha época, pelo menos, né? Então, por exemplo, meu caso foi totalmente acidental. Eu sempre ficava conversando lá e o professor passou e falou: você quer fazer? Você quer e tal. E aí conheci isso. Se não fosse esse professor vir até e oferecer, sabe, provavelmente eu não teria nem trilhado essa linha aí. Hoje é bem diferente. Então, hoje a gente tem incentivos tanto de disciplinas, né, que vão mais para essa linha. A parte de iniciação científica, vocês devem ter notado, né, que tem bastante oportunidade, assim, tem bastante docentes agora que pegaram um fluxo de ter alunos, né? Então, a gente tem apoio a maioria consegue apoio da FAPESP, agência de fomentos e tal para fazer. E tem os eventos também que a gente tem aqui, o SIC, por exemplo, né? Que o pessoal pode ir participar, fazer a parte de socialização, né? Que é importante, que é outro aspecto da pesquisa, né? Então você vende seu peixe escrevendo, mas também indo a eventos, dar palestra, conversar com outras pessoas. Aqui em particular, né? Aqui na Unesp de Rio Claro, comparando com a minha época, 20 anos atrás, eu acho que está bem mais... É difícil de um aluno sair hoje e não saber, pelo menos não ter ouvido falar de iniciação científica. Na minha época, não. Na minha época, o pessoal saía nem... Então, assim, a pesquisa eu acho que está sendo valorizada mais do que na minha época, mas ainda a gente tem um longo caminho. Tá? E um dos motivos, depois a gente pode falar mais, como eu falei, sou meio tagarela.
A parte de a relação academia-indústria é um pouco, como que eu posso falar de uma forma mais suave, né? Usar um eufemismo, é um pouco mais conturbado para fazer, sabe? Então, porque assim, a gente é contratado num regime que não pode receber por fora, então fazer convênios com indústria. A universidade está se virando um pouquinho para agilizar isso aí, mas é complicado ainda. O que eu ouço muito falar, né, desde o colégio técnico que eu fiz, é que a gente passou por uma fase aí foi uma crise internacional, né, muitas empresas decaíram bastante universidade ficou defasada de valores, né? A gente teve casos, não me recordo o nome, qual era a universidade correta, que estava ameaçando falência por conta da falta de dinheiro. Eu sempre ouvi dizer, principalmente da Unicamp, porque eu venho do Cotil, né? E ali perto, os professores são geralmente formados lá dentro, que a Unicamp se mantém justamente porque ela abriu essa porta para trazer a indústria para dentro dela, né? Então eles falavam muito das pesquisas que faziam para cerâmica, para as indústrias de Santa Bárbara, aqui perto, né? Então eu sempre ouvi bastante disso e vindo, acho que de você é bem legal saber que é um caminho, né? É um caminho de onde você consegue tirar uma renda, porque pesquisa não é barata, né? Isso acho que é meio, todo mundo sabe, porque a pesquisa parte de erro, né? Parte de você errar, parte de você estudar. Então a gente acaba tendo esse déficit de algo caro, que é algo inovador, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer e tudo mais, né? Então, eu acho legal essa abertura que a universidade vem dando, né? Acho que a Unicamp acabou sendo pioneira, uma das pioneiras nisso, mas acho que a USP e a Unesp hoje em dia não estão mais atrás nesse caminho aí de trazer para dentro esse dinheiro que é muito, muito aquecido, né? O mercado de TI é um mercado extremamente aquecido hoje em dia. Você citou a Unicamp, por exemplo, é bem comum lá, por exemplo, essa parte de empreendedorismo, né? A pessoa abre uma startup Então, tem muitas empresas que surgiram de lá como ex-alunos. Mas você criar, ter esse espírito empreendedor, né, e criar uma startup também é uma coisa super válida, que é uma outra coisa que a gente está começando aqui também e não tinha nada na minha época, tá? Então, sim, eu vejo com um grau de otimismo bem maior do que um tempo atrás, sabe? Essa visão de ter mais opções para os alunos, né? Até nessa nova grade, as disciplinas de projetos que a gente está tendo no curso, eu acredito que incentiva bastante a iniciativa estudantil, não somente acadêmica, como também voltada para o mercado, mais industrial. E, querendo ou não, as indústrias, elas dependem, principalmente na área de TI, de muita inovação na área de tecnologia, né? Na minha empresa tem um incentivo bem grande para pesquisa. Parece que as empresas, elas ficam em pesquisas mais privadas do que se aliar com universidades, né? Isso é positivo, negativo? Essa pesquisa mais privada, quais os pontos positivos dela em comparação com a pesquisa em conjunto com as universidades? Se você olhar, por exemplo, o país mais capitalista que já existiu na face da Terra, os Estados Unidos, né, vocês vão perceber que lá quase não se faz pesquisa se não tiver alguém fora, né, fomentando porque é lá, bom, capitalista, né? Então, assim, aqui a gente não tem muito essa cultura, até eu diria, né, de ter a indústria do lado. Então, eu posso contar algumas experiências minhas nessa linha, só para vocês terem uma ideia, né? Durante o meu doutorado, assim, era bem comum, né? Acredito que seja ainda hoje, 2000 e pouco, o pessoal, principalmente que faz doutorado, a gente fala de sanduíche, né? Um período e ficar fora, ou em outro lugar, em outra universidade, ou até em empresa. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu estava no segundo ou terceiro ano do doutorado, eu fiquei um tempo na Microsoft, lá em Redmond, né? Que é uma empresa, né? E a Microsoft, naquela época, eu não sei exatamente o ano, mas eles fundaram uma partição, né, que até hoje existe, que é a Microsoft Research, que é a parte de pesquisa da Microsoft, né, mas que, na verdade, está junto ali. Então, quando eu cheguei lá, foi bem interessante isso, porque, assim, eu conhecia os pesquisadores, né, porque era da minha área, já tinha lido artigos e tal. Então, eu fui bem com esse mindset de que vou lá fazer pesquisa e tal, pessoal da minha área e tal. E chegando lá, assim, já tinha o pessoal de produtos da Microsoft conversando com o pessoal lá do meu grupo que eu ia ficar, sabe? Então, assim, não se pensa, eles não são uma coisa isolada lá. Então, tem sempre alguma coisa vinculada com o produto que está acontecendo. Então, eu tive a oportunidade de interagir com a linha de produtos lá da Microsoft quando eu estava fazendo pesquisa. Então, eles falaram, tem um pessoal lá que está fazendo alguma coisa que você está fazendo, vai conversar com eles, ver o que eles precisam e tal. Então, assim, não se pensa em pesquisa puramente por pesquisa. É alguma coisa que vai virar algo que a linha de produtos potencialmente pode pegar para fazer alguma coisa.
Então, assim, foi a minha primeira experiência, assim, que eu consegui ver a questão da pesquisa junto com a empresa, tá? Talvez lá fosse mais fácil, porque era a mesma empresa, né? A Microsoft tem a linha de pesquisa e a linha de research e a linha de produtos. Mas, assim, foi muito suave a transição, porque, na verdade, eu não conseguia me distinguir se eu estava fazendo pesquisa ou estava fazendo pesquisa aplicada, eu diria, né? E aí tem coisas burocráticas, assim, que vocês nunca pensam, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz pesquisa, a gente tem, sei lá, eu sempre trabalhei com open source, né? Código livre. Então, assim, passo o código e deixo disponível na web para quem quiser lá pegar e replicar, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, hoje a FAPESP exige isso de você, né? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar lá, tinha algumas coisas que não era bem assim. Parte ia para linha de produtos, você não pode simplesmente colocar coisas disponível no domínio público, porque vai virar produto em alguma... Teve uma hora lá que veio o pessoal do jurídico perguntar, precisei preencher um monte de formulário, porque aquele software não poderia, sabe? Essa parte é bem chatinha, assim, porque realmente, né, essa parte da empresa, se é alguma coisa bem seminal, você não vai querer, pelo menos não antes de criar uma patente. Então o que a gente fez lá, a gente criou uma patente antes para depois começar a disponibilizar. Então tem esse lado da patente aí, que seria o equivalente às publicações no mundo acadêmico, né? Você não vai querer dar vantagem para o concorrente justamente porque está fazendo investimento, né, nesse tipo de pesquisa. Você acabou entrando no assunto, mas é uma pergunta que eu ia acabar fazendo. É nesse sentido da pesquisa dentro da Microsoft, né, que foi você estava dentro de um setor de pesquisa de acho que um maior player hoje, um dos maiores players do mercado. Acho que já foi, né? Não tá tanto assim. Hoje em dia ele tá ele acabou ficando um pouco defasado, eu imagino que... Depois que o Bill Gates saiu, ele deu uma... eu acho que também que o mundo também se virou para um lado que a Microsoft não estava muito pronta, né? Que era o mobile. Mas dentro da pesquisa da Microsoft, eu imagino que, igual você comentou, as pesquisas são focadas para um produto a ser gerado. A maioria, não todas, mas a grande maioria tem algum vínculo com alguém da parte de produtos deles, com certeza. E acho que na comunidade acadêmica já não tem tanta essa necessidade, eu imagino, justamente porque se fomenta pesquisas para outros ramos, para coisas que talvez não deem necessariamente o fruto de um produto, que para computação é muito difícil falar isso, porque hoje em dia quase tudo que você faz para computação tem uma utilidade dentro do mundo, para fora da academia, né, para fora do mundo acadêmico. Mas outras áreas já sofrem, eu acho que, desse déficit, porque, por exemplo, física é uma área que eu me interesso um pouco, e eu sei que ela tá não parada, mas ela se estagnou ali na parte da teoria das cordas, para juntar todas as teorias e tudo mais, que é uma parte que eu acho que o mercado não se interessa tanto, igual uma pesquisa com uma inteligência artificial, com uma rede neural, que são coisas que vão gerar dinheiro, né? Então acho que é outro problema que aqui na mesa a gente acaba ficando enviesado, né? Se você me permitir, só uma coisa que acho que vai engatar e que eu acho importante falar também. Assim, como que no Brasil o pessoal mede pesquisa, né? Que foi que você... onde originou aqui a discussão, né? Se você pegar, por exemplo, os órgãos aí do governo federal, né? Que é a CAPES, em relação à pós-graduação e o CNPq em geral, né? Em São Paulo a gente é mais privilegiado porque a gente tem a FAPESP também, né? Como uma agência para fomentar a pesquisa. Mas assim, a gente é medido até para evolução na carreira, né, acadêmica. Principalmente, quer dizer, um dos quesitos mais avaliados é a publicação de artigos, tá? Então você tem lá um ranking que mede a gente chama de qualis, né, da CAPES, que mede o grau de importância do artigo, né, do veículo onde você está publicando. E quanto melhor avaliado o veículo e mais publicações você tem, melhor, tá? Então tem tanto a parte quantitativa quanto qualitativa, né? E lá, assim, eu não senti, o tempo que eu fiquei lá, não senti que isso era uma coisa tão importante, entendeu? Não é só gerar o artigo que acabou a história. Lá você tem que ter o passo, e aí, né? E depois que... Então, essa questão de como avaliar a pesquisa tem melhorado, sabe? Assim, acho que o pessoal tá indo na direção correta, mas ainda tem bastante distorções de como avaliar corretamente a pesquisa aqui. Então, por exemplo, só para ilustrar, chega um momento no doutorado, né? Quem for fazer aqui, tomara que um de vocês, pelo menos, trilhe essa linha. Você tem que publicar alguma coisa. Tá? Geralmente você não vai conseguir defender um doutorado se você não publicou alguma coisa. E na área que você for trabalhar, provavelmente você vai saber as conferências, os jornais mais famosos que potencialmente você quer publicar. São os mais difíceis, obviamente, né? Então os alunos tendem a assim, ficar com o pé atrás, eu não vou conseguir publicar lá, tal, porque é mais difícil. Lá eu não senti tanto isso, entendeu?
assim, de ficar olhando qual que é a qualificação. Eles devem ter o equivalente ao Qualis lá também, mas não é. Então, o que é o principal lá? É o seguinte, ó, você fez sua pesquisa, é importante você escrever e tal, mas o mais importante é você participar de eventos, que são as conferências, né? Para você divulgar seu trabalho. Por quê? Porque nessas conferências vai estar o pessoal da indústria lá, entendeu? Então, o pessoal da indústria pode ver alguma coisa que você está fazendo e se interessar e nascer uma colaboração aí também. Se já não tiver antes, né? Geralmente já vem antes. Aqui a gente não tem muito isso, entendeu? Na computação, lá na CAPES, né, que é o órgão federal que avalia os programas de pós-graduação, todas as áreas biológicas e tal, também tem o Qualis. Geralmente o Qualis, que é o veículo que você publica, geralmente é o journal, que a gente fala, a revista, né? A gente tem a classificação da revista. Só que na computação, como eu falei, a computação, as conferências são importantes. Porque é lá onde você vende e tem um contato, né? O mínimo, pelo menos. Principalmente quando você vai para fora do país, né? Você tem mais contato. Para você vender seu peixe e tentar jogar essa ideia que você teve, pesquisou para sair um produto. Certo? Então, assim, conferência é super importante. E até um tempo atrás não era valorizado, a gente não tinha Qualis para conferência. Foi uma briga enorme da área da computação para criar um Qualis da computação, que não seja só revista, seja conferências também. Assim, eu não sou a melhor pessoa para falar toda a história, mas assim, eu sei que foi uma briga terrível, né? Assim, finalmente o pessoal conseguiu. Só que hoje, por exemplo, ó, vou até assim falar um pouco mal da Unesp, porque se você pega os principais, sei lá, principais editais que tem para você concorrer a alguma coisa dentro da universidade, até para contratação de docente, por exemplo, eles não olham conferências na computação, entendeu? Então a gente é prejudicado porque a gente faz nossa pesquisa, publica, em particular em conferências, né, onde é importante a gente vender o nosso peixe aí, mas a universidade ainda não dá muito, sabe? Por quê? Porque só a computação que tem esse Qualis da conferência, as outras áreas não tem. Então, sei lá, a pessoa é um físico, um biólogo, ele nem sabe, na verdade, que tem Qualis de conferência da computação. E as conferências das outras áreas é um pouco diferente das áreas da área da computação, entendeu? Então tem esse mismatch aí que acaba prejudicando nós aqui no Brasil também. Então é difícil fazer pesquisa aqui de ponta quando tem várias coisas jogando contra, assim, sabe? E até na parte burocrática, assim, eu participei de um projeto da Petrobras aqui que a gente fez, né, um tempo atrás, e é uma burocracia enorme para assinar o contrato, sabe? Então, assim, mesmo que você consiga contato com alguma empresa e tente ver alguma coisa junto, para formalizar isso com a universidade, é um outro parto, sabe? De novo, o pessoal está tentando agora mudar aí algumas coisas para facilitar isso, mas é difícil. Então, depois, se vocês entrevistarem outros docentes, eu recomendo o Daniel Pedronetti, que ele passou por um perrengue para conseguir assinar um negócio com a Petrobras que vocês não imaginam, assim, foram umas coisas. Ele vai contar umas histórias boas aí, tá? Então, é complicado isso, tá? Mas, como eu falei, eu tenho uma visão otimista, porque eu acho que as coisas estão mudando. Talvez não na velocidade que a gente espera, né? Mas estão finalmente mudando um pouco. A gente acaba correndo um pouco atrás dos grandes capitais de pesquisa, se falar assim, no mundo, né? Europa ali, e Estados Unidos acabam avançando, porque a gente está correndo atrás sempre de chegar próximo do que eles estão de mais atual, no sentido de organização mesmo, né? Teoricamente seria uma coisa fácil de se replicar se a gente fosse um pouco mais aberto, igual vocês falaram, de burocracia, de trazer empresas para trabalhar junto, né? Eu acho que acredito também pelas universidades que acabam não divulgando, né? Por exemplo, eu tô no meu 4º ano, acho que o Zé tá no 5º ano, e a gente nunca chegou em nosso conhecimento, algum tipo de transmissão de um evento mais acadêmico, nunca chegou ao nosso conhecimento esse tipo de conferência. Você comentando agora, a gente, acho que, se não me engano, no semestre passado, o professor Ivan acabou se ausentando para uma conferência na Itália, se não me engano. Aí que eu fiquei sabendo de alguma conferência e olha que nem soube o nome, nem soube o motivo. A gente não tem essa cultura, né? Eu trabalho com computação de alto desempenho, assim, né, em geral. Paralelismo e tal. A gente tem algumas conferências, né, nível nacional e regional também, que cobrem essa parte. Da regional, a gente tem vários estados do país, né? A gente tem a região sul, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste e tal. São as ERADs que a gente fala, né? O E é de Escola Regional de Alto Desempenho. Tá? Esse ano, por exemplo, aqui em São Paulo, foi lá em São José do Rio Preto. Eu sempre participo desse evento, né? Inclusive, o ano que vem vai ser aqui em Rio Claro. Começar a apresentar realmente aos alunos, né? Incentivar que eles participem para ver como funciona um evento, né? Apesar de ter esse caráter mais de escola, tem bastante minicurso e tal, tem apresentação de trabalhos, vai vir pesquisador de fora, sabe? Para o pessoal começar a conhecer mesmo e participar
para saber se gosta ou não, né? Porque assim, é difícil de você decidir se você nem sabe como funcionam as coisas, né? A visão que os alunos têm errada às vezes de que, mas vou seguir nessa parte de pesquisa acadêmica, vou ter que dar aula. Não necessariamente, tá? Provavelmente vai ser o caso se você ficar aqui no país, apesar de agora ter linhas aí de pesquisa também. Mas vou dar um exemplo para vocês. Dos meus colegas contemporâneos que terminaram o doutorado mais ou menos na mesma época, eu diria que 90% saíram do país. Por quê? Porque durante o doutorado participaram de eventos, conheceram gente da indústria, depois foram fazer estágio devido ao networking, né? O pessoal gostou do estágio e ficou lá. Terminou o doutorado aqui e começou a trabalhar no Google, na Meta, Facebook. Estão todos lá fora. Ou seja, mesmo começando a carreira acadêmica aqui, continuaram lá. A indústria, né? Mas a indústria faz pesquisa junto, entendeu? Hoje em dia a gente vive um mundo de marketing, assim, né? Tudo exige acesso à informação. Então hoje a gente tem um mercado de trabalho que bate na porta, às vezes, do terceiro ano, do segundo ano do ensino médio, trazendo as pessoas. Enquanto a comunidade acadêmica, às vezes, igual eu falei, até déficit de bater na porta do próprio aluno da graduação, de chegar com essa ideia, né? É uma das nossas ideias na Secomp, é sempre trazer um pesquisador para dar palestra. A gente já promoveu uma mesa redonda, doutorandos e mestrandos e estagiários, porque as duas áreas são importantes, né? Não existe uma mais que a outra. Só que, de um lado, a gente tem um mercado de trabalho bombardeando as pessoas de maneira positiva até, para trazer empregos, e enquanto a parte da academia às vezes parece que está vivendo o século do rádio, da TV, de pouca informação, de pouco acesso, né? Às vezes pode custar a perca de um aluno que seria uma peça fundamental para uma pesquisa que acaba indo para o mercado de trabalho porque nem chegou ao conhecimento dele, né? E as empresas estão chegando cada vez mais cedo, né? Eu tive uma experiência mais recente de um aluno do segundo ano que já começou a fazer alguma coisa comigo em iniciação científica, veio uma empresa oferecer estágio, entendeu? Falei, não dá para competir. Assim, tá passando, o que a gente entende, né? Assim, dinheiro, se você não tiver, você não sobrevive. Então, é óbvio que assim, se você tá precisando de dinheiro e vem alguém oferecendo estágio, vai. Porque vai te oferecer muito mais que uma bolsa da FAPESP. Mas ele preferiu ficar na iniciação científica. E às vezes não é nem sobre não apresentar em si, mas também apresentar de uma maneira com vários bloqueios. Que nem você estava falando, as dificuldades da carreira acadêmica, de prosseguir em cima dela, né? Como que foi a sua experiência no exterior, assim? O que você conheceu da cultura? Como que foi a vivência acadêmica e tudo mais? Nossa, você só tem que me controlar aí. Que eu começo a falar dessas coisas, não paro mais. Então, a primeira vez que eu tive uma experiência assim, de ficar um longo tempo, né? Foi esse período aí no doutorado, foi em 2008/2009. Eu lembro porque foi aquela época que a gente teve aquela crise financeira, né? Que eu voltei no final do primeiro semestre, no segundo semestre o negócio descambou. Então foi a minha primeira experiência fora. Então assim, eu tive esse baque da relação pesquisa-empresa. Eu vi uma integração muito maior, assim, colaboração, né? Onde a parte da pesquisa estava servindo para resolver problemas do pessoal de produtos. Aqui você faz pesquisa porque você gosta, não é porque alguém vai precisar, sabe? Assim, a maioria, né? Durante esse processo, ter contato, ir lá, porque assim, você passa a rua lá da Microsoft Research, tá o pessoal de produtos, né? Totalmente simples. E lá, no local do pessoal de produtos, conversar com eles, fazer uma reunião, ver o que eles precisam e tal, eu acho sensacional, sabe? Muito interessante, porque aquilo eu vou conseguir fazer alguma coisa na minha pesquisa, né? Que vai me ajudar a fazer a defesa, obviamente, e vai gerar um produto para eles também. Assim, tecnologias novas, né? Como a gente sabe, você mesmo falou, pode dar errado, né? A gente nunca sabe o futuro. Então lá o que eles faziam na época que eu estava, eles criam pilotos, né? Então você tem lá um projeto piloto para ver se essa tecnologia vai realmente render. Então começa com essa integração de pesquisa e produtos. Para virar produto tem que ter uma parte mais, digamos assim, tem que passar para essa parte jurídica, todo esse imbróglio aí que é eles que vejam. Mas se não der certo, não tem problema, entendeu? A gente tentou, chegou aqui, não deu por causa disso. Ok, vamos para outra. Correr risco estava nos planos, entendeu? Se não der certo, ok. É óbvio que a gente queira que dê certo, mas não vai ser o fim do mundo. Aqui, se você fizer um projeto e não der certo, você está ferrado. Desculpa a palavra aí, mas você não vai conseguir publicar artigos nenhum falando que o que você estava pensando não deu certo, entendeu? Nem que você tenha lições importantes para os outros não errar de novo. Assim. É muito difícil você publicar alguma coisa com resultados negativos, né? Então é outra visão meio deturpada. Mas isso lá fora também, sabe? Mas lá no meio, assim, não era problemático isso. Tá? Assim, a gente tem esse plano, se der certo, maravilha. Se não der também, pelo menos a gente aprendeu que não deveria seguir para essa linha. Entendeu? Eu vejo com muito mais naturalidade do que eu vejo aqui. Ciência faz parte errar, né? Eu acho que essa visão negativa acaba existindo, mas faz parte.
E eu acho que o mercado entende um pouco nisso. Mercado, igual você falou, os Estados Unidos, por exemplo, é o lugar onde o capitalismo nasceu em sua essência, que a gente conhece hoje, né? E lá eles estão prontos porque eles sabem que de 10 erros, de 9 erros e 1 acerto em 10 chances, esse 1 acerto vai pagar pelos outros 9 erros e ainda vai O termo passar. que o pessoal usa lá é o seguinte: você pode falhar, mas tem que falhar rápido, entendeu? Então, assim, se você quer apostar alguma coisa, se não der certo, você tem que descobrir rápido que não dá certo. Você não pode ficar 2 anos assim. Então, acho que o termo que eles usam é fail, but fail fast. Assim, se for para falhar, já falha rápido para não... Então, tem esse incentivo mais de... Por isso que tem também esse pessoal que já tem um problema lá nos produtos para, né, para acelerar, para você não ficar lá sozinho na sua sala, trancado e achando que, né, aquilo que você está fazendo, né, vai ser o que realmente o pessoal vai usar. Então, quanto mais gente tem interagindo com você, melhor. Você sabe as necessidades e faz alguma coisa a mais. Agora, uma coisa que eu lembrei, vocês devem ter ouvido em algum momento também. Se o Einstein tivesse vivo hoje, ele não seria pesquisador do CNPq, né? Não teria bolsa de produtividade, que a gente chama, né? Porque, assim, ele não publicou muitos artigos, mas olha o impacto dos trabalhos que ele fez, tá? Então, assim, essa coisa de números versus qualidade é uma coisa muito difícil da gente conseguir analisar. Então, a FAPESP está indo numa linha mais de tentar fazer mais qualitativo, né? Mas é difícil. As citações também são números, entendeu? Então é muito difícil. Tem imperfeições? Tem muitas imperfeições, tá? Mas em algum momento você vai ter que quantificar, certo? Se você abre o edital para um concurso, você tem que ter números em algum lugar para justificar. Porque senão você pode dar brecha de quem não conseguiu ficar em primeiro, fazer recurso e tal. Então é super complicado essa coisa de como avaliar, tá? É extremamente complicado. É difícil avaliar uma coisa que são pesquisas, né? Como o próprio nome diz, são coisas novas a se criarem, a se descobrirem, e como quantificar o impacto disso, né? É difícil, igual você citou. O Einstein, acho que a última pesquisa dele, ele não tinha nem 40 anos, né? E ele morreu com seus 80 e pouco, né? Então, se for parar pra ver, ele parou a vida acadêmica dele muito, muito cedo, né? Teve o problema da Segunda Guerra Mundial no meio aí. Probleminha, ele né? foi pros Estados Unidos e ficou lá nos estudos avançados em Princeton, né? O pessoal brinca, se o Einstein fosse pesquisador hoje, não tinha nem bolsa do CNPq por causa disso. Deixa eu só complementar a questão no exterior ainda, né? Sem querer entrar no lado ideológico da coisa aí, né? Assim, o que eu senti lá nos Estados Unidos, esse tempo que eu fiquei lá, que não foi muito grande, é que realmente eu não me senti muito confortável lá. Vou ser bem sincero já, vou jogar real, como falam, né? Então, assim, ficou muito claro depois do primeiro mês, apesar de eu gostar do ambiente lá, a Microsoft Research foi magnífico, assim, sabe? Mas o país em si, não querendo falar mal dos Estados Unidos, mas o país assim eu não me sentia confortável, sabe? Então, sei lá, eu saía com os colegas para ir num lugar, sabe? Eu não me sentia bem, não sei. É uma coisa meio minha, sabe? Meio particular. Quando eu terminei o estágio e voltei pro Brasil, o pessoal de produtos que eu interagi ofereceu uma vaga Eu não tinha terminado o doutorado ainda, né? Aí eles perguntaram, quando você vai terminar, você não tem interesse em vir pro grupo? A gente gostou do seu trabalho e tal. Aí eu fiquei pensando quando eu voltei, né? Tal, mas eu decidi não ir, sabe? Porque eu não sei, é uma coisa meio interior, né? Já o tempo que eu passei em Portugal, por exemplo, depois, eu não senti isso, entendeu? Eu acho que são as pessoas, a forma de viver, entendeu? O Brasil tem uma cultura muito marcante, né? O ser brasileiro é muito marcante, de certa maneira, que eu acho que não são muito compatíveis com os Estados Unidos. Vou dar um outro exemplo do evento, né? Para só colocar mais ainda peso nessa importância dos eventos para a área da computação. Eu fui num evento em 2015, eu já era docente aqui, apresentar um trabalho em São Francisco. Eu fui com um docente lá da Unicamp e um aluno. Eu fiz monitoria, né? Ele foi meu aluno quando eu era estágio de docência lá. Então a gente foi lá no evento, né? Apresentamos o trabalho, ele foi apresentar alguma coisa. E depois a gente encontrou com um ex-aluno da Unicamp, mais das antigas, né? Que tinha terminado o mestrado lá na Unicamp e foi fazer o doutorado em Princeton. E depois começou a trabalhar em vários lugares, lá no Facebook. Ele estava no Facebook na época, né? Aí ele convidou a gente, viu? Vocês não querem dar uma passada lá no Facebook? Eu mostro pra você lá o pessoal. A gente foi. Olha só, o evento. A gente foi no evento, encontrou essa pessoa que trabalhava no Facebook, que estava participando do evento, que é importante pro Facebook saber o que está acontecendo no evento, né? Porque eles usam essa tecnologia lá. A gente foi lá, ele mostrou tudo. A gente almoçou lá, passou o que eles chamavam de aquário, né? Eles estavam na sede da Sun
A gente tinha um aquário lá onde ficava o Zuckerberg, né? Que fala. O Mark Zuckerberg, o que gambelou o brasileiro, né? Então. O brasileiro é cofundador do a gente Facebook. passou, tava ele lá, foi muito interessante. A gente passou a manhã inteira lá. O que aconteceu? A gente voltou pro Brasil. Esse rapaz que tava junto, eles ligaram lá para fazer uma entrevista. Passou na entrevista, terminou o doutorado, foi trabalhar lá no Facebook. Entendeu? Olha a importância. O cara saiu para participar de um evento, conheceu esse rapaz do Facebook, gostou dele, terminou o doutorado, foi trabalhar. O que eu acho que é uma visão do que o pessoal fora da... Acho que o pessoal acaba tendo que ser pesquisador, você vai ficar preso numa salinha fazendo a sua pesquisa e publicando artigo. Só que existe um pedaço de uma soft skill que é apresentar, igual você disse, ir numa conferência, apresentar seu trabalho. A soft skill também de você interagir com pessoas do ramo, igual houve essa interação com o menino do Facebook. Eu acho que é uma visão que o pessoal não tem. O pessoal pensa que o pesquisador é o cara de jaleco que fica no laboratório, e não é bem assim. E outra coisa que talvez ajude a justificar essa minha certa ojeriza, né, pelos Estados Unidos, assim, é que o rapaz lá do Facebook, que a gente estava conversando, falou isso para mim. Né? É o seguinte, se você ficar mais de um ano na mesma empresa, tem alguma coisa errada com você. Você sempre procura outro lugar, você se destaca na empresa e vai para outro lugar. Então o pessoal fica, sabe, que é uma coisa que não é da minha natureza, entendeu? Eu não gosto de ficar pulando, eu gosto de criar raiz e ter uma certa identificação onde eu tô, entendeu? E lá, se você não tivesse espírito de mudar, por exemplo, esse aluno foi pro Facebook, já tá em outra empresa, entendeu? Eles não ficam mais de um ano na mesma empresa, lá é uma coisa assim, totalmente caótica, você tem que se virar, mudar de estado toda hora, é uma coisa... Então você tem que gostar disso, tá? Pra se adequar lá ao sistema, senão... E o meio acadêmico lá é um pouco mais complicado, assim, de sobreviver, porque, de novo, né, dinheiro e tal... Então a parte de funding lá é mais complicada do que aqui. O funding, por exemplo, do governo. É muito mais acirrada a disputa. E os professores, a forma de contratar é diferente daqui também, né? Você não é contratado por 12 meses, geralmente. Você é contratado por um período menor. Então, por exemplo, nas férias, você não tem vínculo nenhum com a empresa. Então, você tem que achar alguma outra coisa para fazer durante as férias para conseguir ganhar, se manter, entendeu? né? Como a indústria está sempre ligada à academia, geralmente esses professores dão assessoria para essas indústrias também nas férias, entendeu? Tá bem diferente a forma de funcionar do que aqui no país. Já enganchando o que você falou dos Estados Unidos, você tem alguma noção como é esse funding na Europa, que você falou do seu tempo em Portugal? Se é um pouco diferente do Brasil ainda? Ou se é mais próximo da situação dos Estados Unidos, né? Eu passei um ano em Portugal, né? Eu dei o azar porque quando eu tava na metade começou a pandemia, né? Então na verdade, passei 6 meses, por falar assim, concretamente interagindo com o pessoal. A União Europeia, na verdade, né, geralmente tem alguns projetos que eles abrem para a Europa toda ali, né? Então tinham projetos grandes, acho que o mais famoso é o Horizon, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Você já ouviu falar? Não, o nome é Horizon de Horizonte, né? Então tem o Horizon 2020 e tal, que é um projeto imenso, financiado pela União Europeia, né? E geralmente eles abrem linhas para outros pesquisadores, inclusive aqui na América do Sul, né? Teve várias linhas que a FAPESP também acabou entrando e tal. Pelo que eu vi nesse pouco tempo, mas talvez eu não seja a pessoa mais recomendada para falar da Europa, né? Eu vejo, assim, muito mais financiamento governamental do que nos Estados Unidos. Não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, né? E onde que eu fiquei lá em Portugal, né? Era um instituto de pesquisa de pesquisa, né? A gente chama, a sigla é INESC. Como é que funciona esse INESC? A gente tem a Universidade de Lisboa lá, que é a universidade. Esse instituto é vinculado à universidade. O pessoal que trabalha nesse instituto geralmente são os professores da Universidade de Lisboa. O que eles fazem nesse instituto? Pesquisam, mas são coisas aplicadas para a indústria também. Tá? A maioria das coisas tem um pé na indústria também. De novo, né? Coisa que a gente não tem de uma forma tão bem evoluída aqui ainda. Mas aqui tá melhorando, tá? Talvez eu esteja me soando um pouco negativo demais, mas, por exemplo, nos últimos anos aqui, teve vários projetos com a Petrobras, sabe? Então, teve bolsa para aluno aqui do pessoal da computação e tal. Então, comparado com a minha época, não tem nem como, sabe? Não dá para pôr nem na mesma balança, assim, é muito diferente. Então, acho que a gente tá evoluindo, devagar, mas... Um pouquinho mais devagar que deveria, mas a gente tá chegando lá, né? Deixa eu só... isso aqui eu preciso falar também. Pra você ver, em 99 e 2000, né? Foi minha turma. Eu sempre gostei de jogos, né? Uhum. E quando esse professor passou lá e ofereceu alguma coisa de iniciação científica, ele deixou meio aberto o que fazer, né? E assim, eu sempre gostei de jogos e propus alguma coisa nessa linha. E
naquela época o pessoal tinha um certo preconceito em, sabe, essa questão de jogo. Por que você vai fazer jogo? O jogo é, sabe, pesquisa com jogo. Hoje a gente tem conferências só de jogos no Brasil. Da SBC, por exemplo, que é a Sociedade Brasileira de Computação, voltada para jogos. Então naquela época eu nunca ia sonhar que isso ia acontecer, entendeu? É um mercado hoje que é muito grande então, assim, e surgiu bem exato. recentemente, né? E precisa também de bastante tecnologia, né? Tanto a parte de hardware para ter jogos mais rápidos, e também a parte de fazer jogos mais sofisticados, né? Ainda mais agora com machine learning aí. Então precisa de pesquisa também para fazer jogos, não é só ficar lá sentado na frente da TV jogando. Os jogos hoje é a maior indústria de entretenimento do mundo, né? Falam que se você somar a indústria de cinema, rádio, música, tudo que elas arrecadam não chega no valor ainda que o videogame arrecada, né? Então, e surgiu o quê? Na década, realmente surgiu aí, foi nos anos 2000, né? Às vezes não parece, mas as coisas mudam muito rápido e às vezes pesquisar alguma coisa te coloca na frente de outras pessoas, né? Se você me permitir, tem uma sugestão não, né? Um conselho para os alunos aí que estão começando agora. Eu sempre falo assim, quando tem oportunidade, né? Principalmente os ingressantes, né? Tá? Você ingressou agora na universidade, você tem que conhecer como funciona e tal. E você vai ter duas opções assim, que o pessoal vai colocar, né? Ou você vai para o comércio, né? Para a indústria, ou segue no meio acadêmico. O que eu sempre falo é experimente os dois, para você realmente saber o que você quer. Porque não tem coisa pior do que você se meter para um lado e depois ver que não gosta. Tá? Então, eu sempre assim, mesmo um aluno fazendo iniciação, falei, é interessante você fazer estágio para ver como funciona e tal. Até aproveitando nesse gancho, né? Como eu falei, eu tô há um bom tempo aí no mercado de trabalho, me especializando, mas eu tenho muita vontade de fazer um mestrado, por exemplo, né? Eu acho que iniciação científica hoje acaba fugindo um pouco por conta dos horários meus e tudo mais, mas o mestrado se encaixaria, né? Quais seriam os passos que você recomenda aí pra gente? Essa pergunta é muito interessante, hein? Porque assim, eu participo do programa de pós-graduação também da Unesp, né? E desde 2013, 2012, 2013. E assim, ao longo do tempo a gente percebeu assim muito que o perfil dos alunos tem mudado muito para alunos que já trabalham. Então, hoje eu posso afirmar para vocês que a maioria dos alunos que ingressam no nosso programa de pós-graduação são alunos que já estão trabalhando. Se a empresa que o aluno estiver trabalhando tem essa noção de que pesquisa é importante, a formação do funcionário é importante, eles até podem fazer o esquema de liberar, entendeu? Sei lá, a gente libera aqui um certo número de horas para fazer as disciplinas e tal. Então tem empresas que veem com bons olhos e incentivam esses alunos. Como eu falei, depende da empresa, né? Porque a empresa pode ver isso como um risco também, porque o funcionário vai lá e se atualiza, pode ser que ele queira procurar outra coisa e deixe ele, sabe? Então assim, é muito tênue a linha de incentivar ou não incentivar a pessoa que trabalha para ir fazer. Vou entrar no assunto agora um pouquinho mais polêmico aí. Ontem a gente teve uma aula, tive a primeira aula com o professor Alexandre, e você fez um comentário muito legal na aula, que a gente estava tendo microprocessadores, que acabam sendo o básico ali do começo de um computador, né, um microprocessador. Você comentou sobre o machine learning, hoje está ficando cada vez mais popular, e a gente está arrumando para uma ideia que as pesquisas estão se voltando mais para esse lado. Você acha que a gente ainda tem hardware uma escala legal para seguir no sentido de pesquisas a serem feitas? Não, né, sem querer ser muito polêmico aí, você sabe que a iniciação científica que eu fiz quando era aluno foi na área de IA, né? Trabalhava com classificação. Então o software que eu cheguei a fazer na época era para classificar e-mails. Então assim, a ideia do software é conseguir detectar que um e-mail chegou, que não tem nada a ver, e já automaticamente move por spam, ou já classifica o e-mail numa pasta lá para ajudar quem está usando a reduzir esse grau de tempo que gasta gerenciando memória. Isso em 2000. E aí quando eu terminei minha graduação, como eu falei, eu fiz curso de eletrônica e eu meio que voltei para a área mais de hardware, né? Mais a área de arquitetura e tal. Então meu mestrado eu fiz em arquitetura e meu doutorado mais a parte de HPC e paralelismo, né? Então meio que saí dessa área de IA. As ideias que o pessoal está usando hoje de IA, na verdade, não são de hoje, né? Assim, é da década de 80. Na verdade, não tem nada novo do ponto de vista, assim, pelo menos o core, a essência, né? Você tem, por exemplo, redes neurais, mas com mais camadas, mas a rede, o conceito de redes neurais é lá de trás, né? Por que a coisa não vingou lá? Por dois motivos, né? Não tinha hardware potente o suficiente para fazer o processamento que era necessário. E dois, não tinha os dados para treinar as redes, que você precisa de um conjunto de dados, a maioria, né? Para fazer a parte de treinamento, quando é supervisionado.
Então, quando juntou os dois, a gente tem muitos dados hoje, né? Qualquer lugar que você entra, você deixa seu dado em algum lugar, ou seja, as empresas, Google, Facebook, essas empresas, porque elas vão dominar o mundo. São grandes mercadores de dados. Ela conhece mais a sua vida do que você mesmo, entendeu? Eu sou meio paranoico com essas coisas, mas enfim. Então, como você tem bastante dados e hardware muito potente, juntou um útil ao agradável, pum, deu esse boom. Eu acho que muito disso é hype ainda, mas eu não sou nem 8 nem 80, né? Eu não acho que é só hype, como alguns falam, mas também não acho que assim que amanhã vai ter o que a gente chama de ponto de singularidade, né? As máquinas vão dominar o mundo. Então, eu não sou nenhum nem outro. Eu gosto bastante das palestras assim, do professor Miguel Nicoleles, não sei se vocês... Bom, depois procurem no YouTube. Miguel Nicoleles, ele tem dado bastante entrevistas, né? Ele é um neurocientista, né? Ele fez, acho que ele se graduou aqui, mas fez toda a parte de pós-graduação fora. Então, acho que hoje ele é professor da Duke University. Talvez dos brasileiros, talvez seja o cientista mais famoso, assim, sabe? Com mais citações, fez trabalhos mais pioneiros na área dele de neurociência. Para ele, por exemplo, ele acha que esse negócio de inteligência artificial, machine learning, o exemplo clássico hoje é o ChatGPT, né? Que isso, na verdade, é um plagiador só, não tem nada de inteligente naquilo lá. Ele não é nem inteligente nem artificial, sabe? Enfim, eu não sou tão crítico assim, tá? Mas eu também não acho que não é nada. Por exemplo, vocês já viram aquele AlphaGo? É basicamente a engine que a Google tem trabalhado há algum tempo. Hoje a gente tem também que joga xadrez e tal. Durante o jogo, a máquina fez uma jogada que ninguém nunca tinha pensado, uma jogada inédita, entendeu? Então a máquina conseguiu fazer uma jogada que ninguém que jogava Go, conseguiu ver aquele lance, entendeu? Ou seja, tem alguma coisa aí que não é só ficar plagiando, entendeu? Então por isso que eu falo que eu não sou nem 8 nem 80. Eu acho que tem alguma coisa aí que realmente está ganhando perna, mas não acho que isso é pra já. Assim, acho que vai levar um tempo ainda até... Muito interessante o quanto isso difere, igual você voltando um pouco ao assunto do ChatGPT, que é basicamente pegar texto e te responder de maneira bonitinha um texto que você poderia ter acesso pesquisando no YouTube, né? No YouTube não, no Google. YouTube é vídeo. Eu não sei o quanto vocês já usaram o ChatGPT aí nas disciplinas, vocês estão usando. Porque virou assim, um pesadelo dos professores agora, né? Você tem que, de alguma forma... Mas ele é muito bom pra achar erro em código, inclusive. Então, eu tenho um projeto de iniciação científica que vai nessa linha aí. Então, um projeto, só para vocês terem uma ideia, é usar o ChatGPT. Eu trabalho com programação paralela, sabe? E otimizar código paralelo é difícil. Então, a ideia é ver o quanto o ChatGPT consegue trabalhar nessa linha. Mas, não, eu trabalho em iniciação científica, né? Assim, Agora, o ChatGPT, assim, ele é bom principalmente para texto, né? Então, por exemplo, se você quiser que ele veja se tem algum erro ortográfico, que ele... deixa mais bonito, né, o seu texto. Então eu já falo para os alunos assim, antes de você me enviar o texto, vê se tem algum erro no ChatGPT lá. Que não tem coisa pior do que você pegar um texto e ficar corrigindo erro de gramática. Você não quer ver isso aí, você quer ver o conteúdo, né? Não parte de gramática, sintática. Não adianta fugir muito da tecnologia, eles vão acabar usando de certa maneira. O importante no final das contas é usar a ferramenta, mas não usar só por usar, né? Aprender com ela também. Assisti uma palestra, né, na CM, eles têm esse webinar, né? Um desses webinars que eu me interessei, eu não assisto todos não, né, os mais interessantes. São dois pesquisadores, um do Canadá, outro de San Diego, na Califórnia. O que eles estão fazendo? Eles estão usando esses algoritmos de machine learning, né, para geração, não sei exatamente, para aprendizado de programação. Então, as disciplinas iniciais que a gente chama de one-on-one, né, introdução, a abordagem deles é a seguinte, ó. Começa usando o ChatGPT ou Copilot, alguma coisa, né? Então, você já começa com código que a ferramenta gera e a partir daquele código que o aluno vai interagindo e aprendendo a parte de sintaxe e tal. Então, na verdade, eles usam as ferramentas como a base para o aprendizado, né? Que é totalmente, né? Assim, é polêmico. Se você falar para alguns professores aqui, eles vão... Eu não sei se eu concordo 100%, mas eu acho uma ideia interessante, sabe? Eu toparia fazer uma experiência nessa linha. Porque hoje, né, a geração de vocês, aí vocês podem contra-atacar se quiser, é uma geração muito imediatista, certo? Vocês querem ver as coisas lá. Então vocês não aguentam fazer um semestre inteiro de disciplina de introdução com blá 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 na lousa com giz lá, sabe? A nossa geração já é um pouco imediatista e por estudos aí a próxima já tá mais ainda. E aí a educação, né, é um assunto que é legal trazer alguém de pedagogia qualquer dia pra gente conversar legal, cada dia mais tem que ser adaptada, né? Não tem como você fugir da verdade, da realidade, né? Por mais que seja polêmica e não seja o ideal, né?
Isso assim, se você perguntar isso pros docentes, cada um vai ter a visão. Tem um que fala que, nossa, isso aí é horrível, não deveria nunca. Outros não, talvez funcione e tal. Eu acho que deveria sempre testar, entendeu? Se testar e funcionar bem, por que não? Agora um pouquinho mais para a ideia de iniciar em computação, né? Eu acho que é uma dúvida bem latente no pessoal que não está na área, né? Que talvez possa estar assistindo esse podcast aí, pensando em vir para a ciência da computação. Precisa saber matemática para ser um mestre da ciência da computação? Vocês não gostam de matemática? Eu pessoalmente gosto. Eu acho legal. Eu pensei que todo mundo que vinha para computação é porque gostava de matemática. Não é verdade isso? Não. A gente nem associa uma matéria de exatas. Ok. Todo mundo chama computação de matéria de exatas, né? Mas eu não sei até que ponto isso é uma verdade tão absoluta assim, né? Mas é engraçado porque, por exemplo, no começo do curso é só matemática. Depois agora, tipo, eu tô no 4º ano, acho que já faz um ou 2 anos que eu não vejo mais matemática, assim, sabe? Diretamente. Eu particularmente não gosto do conceito de matemática aplicada em computação, né? Daí eu acho um pouco complicado, mas algumas coisas lá de estatística eu acho interessante até. Lógica matemática é muito importante pra gente. Isso sim. Mas aí chega num cálculo que tem a sua importância. Isso pega muito, tá? E tem uma galera que desiste no meio por conta dessa dificuldade, né? Vocês sabem como que é o currículo antigo? Antes o anterior do que vocês estão? Eu sou do currículo antigo. Você é? Cara, você tava entupido de cálculo lá. Cálculo 1, 2, 3, 4, numérico, análise numérica. Então, esse novo a gente deu uma física, mudada, né? Mas eu acho que talvez, assim, o baque, que no primeiro ano tem muito e os alunos já se assustam, entendeu? Talvez esse seja o problema. Aí você acaba criando um trauma, assim. Pra quem sai do ensino médio, encontrar lá um cálculo 1, cálculo 2 é bem complicado. Agora, se precisa ou não... É difícil eu falar, assim, porque tem um bias meu aí, né? Que eu gosto de matemática e tal. E eu acho que matemática, independente se for pra computação ou não, você tem que saber pelo menos o básico, né? E tem essa história de matemática também, ajuda a parte do raciocínio e tal, né? A questão é o quanto de matemática, talvez, né? O quanto de matemática. Dependendo da área, se você for para a parte de tratamento de imagens e tal, você vai precisar bastante de álgebra linear, essa parte de matriz aí, né? Então você vai precisar de mais ou menos dependendo da linha que você vai seguir. Eu não ficaria muito preocupado, eu não deixaria a matemática ser o fator principal para impossibilitar que você entre no curso de computação. E é importante também para, como você tinha comentado, a gente conseguir ter uma construção que nos possibilite experimentar o máximo possível do que a computação proporciona. Então, por exemplo, fazer computação gráfica envolve muito álgebra linear, por exemplo. Também questão de limite, sei lá, fazer alguns tratamentos de imagem. Eu acho isso muito, muito importante. É algo que a gente tem que passar para a gente conseguir aproveitar da melhor forma possível todas as disciplinas que o curso tem, né? Por exemplo, para alguém igual eu, que vem de escola pública, não sei vocês também, a matemática acaba sempre sendo bem assustadora quando você chega aqui, porque você sai de um ensino hoje muitas vezes deficitário, Eu acho né? legal, por exemplo, quando você vê uma aplicação, você pega, sei lá, o Nintendinho antigo, aí você vê que o pessoal rotacionava a tela aplicando multiplicação de matrizes ou transformações lineares. Quando você faz esse paralelo, eu acho legal, que eu acho que entra no caso da estatística, né? E no ensino médio a gente não tem a menor noção da aplicação de matriz até o momento, assim, se não for apresentado. E isso é algo que pode até entrar na questão de pesquisa, de, por exemplo, uma pesquisa. Até aquele momento a gente não vê utilidade nela, mas a gente vai descartar o valor dela no futuro para ela ter por exemplo, alguma outra pesquisa se basear nela e conseguir um achado 3 vezes maior. Eu vou dar um spoiler aqui que os alunos não ficam sabendo, né, assim. Quando a gente fez a reestruturação, tem 3 currículos em andamento aqui na Unesp, né? Tem um antigo, que é o que você entrou, né? Tem esse que vocês dois estão. Então o novo começou esse ano, 2023. Quando a gente fez a primeira reestruturação lá, dessas da matemática, que a gente cortou algumas delas, né? Diminuiu a carga horária e tal. A gente sempre fez questão de colocar na ementa da disciplina, né? Que são os pontos que são cobertos, com um ponto final, aplicação. Então, o professor deveria, em algum momento, falar em que lugar vai ser aplicado aquilo que foi ensinado na computação. O problema é que o nosso poder vai até aí. Se o professor pega aquilo e não dá nada, entendeu? Então, assim, porque fica complicado o aluno fazer uma disciplina totalmente abstrata e não ver a correlação aquilo com que ele vai estar vendo durante o curso. Então, a gente tentou remediar isso com esse ponto de ementa aí, mas eu não sei até que ponto está sendo seguido, né?
Aqui eu acho que a nossa faculdade é um belo exemplo de como a computação entrou para o mundo acadêmico, né? Que aqui o nosso instituto, ele foi uma migração de um instituto que era só matemática, que depois foi virando matemática e geociências, né? E ciências exatas. E eu acho que foi na década de 90 que acrescentou o C de computação. A professora Hilda comentava com a gente no primeiro... computação é mais novo. É bem mais novo. E ela fala que ela estava desde o início, né? E que foi justamente o curso que começou migrando de professores de matemática para ensinar computação. Quando você vai degredindo o nível do software, né? Porque uma pessoa que chega aqui e viu o HTML, ele vai falar, não, eu não vou usar matemática nunca na minha vida, né? Mas quando você vai abaixando um pouco o nível, vai avançando nas áreas de pesquisa, você vê que não é bem assim. Tem né? algumas áreas que realmente talvez não seja muito importante. Mas assim, a sugestão que eu dou para o pessoal que está fazendo ensino, como que chama? Ensino médio agora? Ensino fundamental, sei lá. É um novo ensino Mudou médio. tudo, minha época era colegial, mas enfim. Tem eventos que a universidade fornece que a sociedade pode vir. É interessante vir e conhecer, entendeu? Para ver se aquilo que você está pensando é aquilo mesmo e tal. Quanto mais você conhece, mais... Porque eu sinto que tem bastante aluno que não sabe o que está fazendo, né? Entra lá e aí acaba desistindo. Então, quanto mais você conseguir conhecer, melhor. Do ponto de vista de matemática, para mim, o que serviu mais é estatística. O tipo de experimentos que eu faço, né, que é desempenho e tal, é importante saber fazer de forma correta. Ou seja, você tem que executar o número de vezes, calcular a média, intervalo de confiança, para ver se aquilo realmente é relevante ou não. Então, assim, estatística para mim da matemática é a disciplina mais importante porque eu faço no dia a dia. Eu uso praticamente todo dia. Mas dependendo da área vai mudar, né? Tem a Secomp também. Quem quiser assistir uma palestra da Secomp é sempre bem... Algumas são bem introdutórias, muitas vezes é bem... Sim. Dá para entender a área, né? Tenta trazer um conhecimento mais simples aí para balizar, para mostrar o que é cada área, cada... E o intuito também desse podcast virar um pouco disso também, nessa divulgação, porque é igual a gente tá falando, hoje em dia a gente tem uma divisão muito grande entre o mercado / sociedade civil, por assim dizer, com uma academia, a vida acadêmica, a universidade, e é parte do nosso intuito com esses vários projetos que a gente vai entrando, é justamente ir mostrando e juntando o pessoal cada vez mais, porque igual a gente voltando lá pro começo do assunto, o mercado vai ganhar muito com acesso a conhecer o mundo acadêmico, e o mundo acadêmico também consegue ganhar com choque entre mundos, né? Então, é legal trazer sempre esses pontos aí, né? E fora que aqui a gente faz um curso de bacharelado, né? Que é um curso bem mais abrangente, caso você ache que não vai sentir utilidade, você vai virar um programador mais no sentido de web, de mobile. Existe muito o tecnólogo em sistemas da informação, aqui no Unicamp de Limeira, né? Não sei se tem outras universidades. Também tem o analista de desenvolvimento, que são cursos tecnólogos mais focados em produtividade mesmo, né? Ele não vai abranger tanta matemática complexa, porque não é um bacharel em si. Não entra tanto no conceito que o curso de ciência da computação tem, né? A ideia da você ciência da vai computação é entender. que você entenda os fundamentos mesmo, né? Não vire um programador simplesmente, né? Não é essa a ideia principal, pelo menos. Que você entenda como funciona o sistema computacional nas diferentes vertentes aí, né? Tanto a parte teórica, a parte de física, a parte do algoritmo, né? De programar, então... A parte de hardware, a parte de machine learning também introduzindo. Então tende a ser um curso que não foca em tecnologias passageiras, entendeu? Então às vezes o aluno, vou lá porque eu quero aprender, sei lá, o que o pessoal vê hoje. O mercado Flutter está sendo muito requisitado hoje em dia. Provavelmente não vai ver isso, porque não é o foco do ciência da computação, é te dar a base para entender isso. Tá? Então pode ser que você faça aí, sei lá, um grupo de estudos e veja isso, mas não é o foco da... Justamente, se não me engano, a professora Hilda dizia isso pra gente, que a gente tá aqui para às vezes surgir novas áreas, saírem pessoas que vão criar novas áreas de trabalho, de pesquisa. Não é só uma pessoa que vai seguir em alguma área fazendo seu trabalho, né? Que, igual voltando, não existe pior e melhor nessa discussão, só diferença. Mas vocês sabem que, eu não sei se vocês acompanham isso, né? A gente tem todo ano que entram as turmas novas, sai a relação candidato-vaga, né? Vocês acompanham isso aí? Chegaram a É ver? todo vestibular, né? A concorrência é bem alta aqui. Esse ano, porque assim, historicamente, sei lá,
Acho que na época que eu tava por aqui, rodava entre 20, alguma coisa. Foi decaindo, né? Tudo é cíclico, né? Então, assim, agora com esse boom de machine learning aí, o negócio disparou. Tá na faixa de 20 de novo, né? Então a gente tá voltando para... Então a parte de computação aí, engenharia de computação, ciência da computação, virou de novo alvo aí, porque o pessoal tá vendo que tá sendo bem falado, né? O hype tá funcionando. Mas a ciência da computação tem o poder aí de abraçar várias áreas, né? Tem tanto as que estão nos trends do momento, machine learning, IA, cloud, quanto diversas outras, né? São áreas bem abrangentes, né? Quando você se forma um profissional de ciência da computação. São todas as facetas da computação, vocês veem, né? Então, a ideia é que o aluno que sai do curso de bacharelado sai com a capacidade de entender e com esse conhecimento, sei lá, absorver novas tecnologias e criar coisas novas também. Então, a finalidade não é treinar alguém para uma tecnologia, não é esse o intuito do curso. Até eu, como um próximo formando daqui a pouco, posso falar que, tipo assim, depois da graduação, o meu domínio sobre a computação foi considerável, assim. Não que eu entenda tudo, mas eu consigo saber como que um computador funciona, por exemplo. Consigo entender as facetas dele. E eu acho isso muito, muito interessante e talvez se não fosse tão abrangente, eu não teria tanta perspectiva, né? Um curso de ciência da computação. A gente sai, por exemplo, eu que vim do curso técnico, eu tinha noções de programar, né? Vindo lá do básico, do Pascal até a web, e de hardware de desmontar e montar computador no sentido mais bruto, né? E agora, já chegando no fim do curso, né? Semestre que vem é praticamente 3 matérias só que eu tenho por conta do noturno. Mas você já tem uma noção de todas as áreas, o mínimo, né? Seja de circuitos digitais, seja de linguagem de montagem, até inteligência artificial e machine learning, que foi passada nesse novo currículo, né? Então a gente tem essa abrangência e acaba podendo lidar com vários problemas, só focando depois numa área de profissionalização, por assim dizer, né? Porque assim, dentro da minha família, eu sou acho que o segundo integrante da família ali que foi pra computação. E aí muitas das novas gerações que vieram depois de mim vêm sempre perguntar, porque, por exemplo, eu trabalho de casa e tudo mais, eles acham que é um trabalho mais fácil, né? Vem, eu quero fazer TI, não sei o que, eu quero fazer TI. E eu ser igual você, ficar em casa. E eu entrei com uma visão de, assim, eu quero fazer jogo. Eu entrei com essa visão. Todo mundo entra com essa visão, eu também. Eu quero fazer jogo. Só que depois você aprende que não é bem assim, né? Não é melhor jogar do que fazer, né? É muito melhor jogar. E aí eu sempre falo assim pra todo mundo, pro meu irmão, pros meus primos, enfim, pra amigos da família, que computação você entra amando ou odiando. Não existe muito meio do caminho. Se você for trabalhar com isso não gostando, você vai viver uma vida muito complicada. Não é um trabalho simples, porque você come praticamente com sucrilhos computação quando você entra, né? Você sai do trabalho, você vem pra faculdade. Você sai da faculdade, você põe um vídeo no YouTube, você tá vendo nova tecnologia que lançaram, então E é um trabalho muito desgastante, até o ponto de você conseguir separar o trabalho da sua vida pessoal. Às vezes não tem separação, mas... É a mesma coisa, você tá trabalhando lá, você sai, você vai se divertir no computador. Uhum. Então, você não sai da cadeira o dia inteiro. Isso é perigoso, mas é. A gente tem que trazer alguém de educação física pra ensinar uns exercícios pra galera de TI, né? Exatamente. Então acho que é isso, gente. O papo foi muito bom. A gente trará mais vezes o Alexandre pra gente conversar sobre outros assuntos, né? A gente até combinou um episódio sobre games aí, e uma visão um pouco mais computacional, né? Uma visão um pouco mais fugindo do que hoje em dia é bem comum. Mas agradecer ao Zé pela presença, né, Zé? Muito obrigado aí. Se quiser divulgar alguma coisa, uma rede social sua. Que honra. Não divulgar nada, não. Divulgar esse podcast incrível aqui que a gente vai estar postando no YouTube, no canal agora da Secomp, mas vai surgir um canalzinho aí exclusivo pro Entre Beats também. Acompanhem por lá, sigam a gente nas redes sociais, fiquem por dentro dos assuntos da universidade que a gente busca trazer aqui também. Obrigado, pessoal. Aproveitando a Secomp vai acontecer do dia 2 ao 7 de outubro. As inscrições ainda não estão abertas, não sei, né, a publicação desse episódio, mas entre no site da Secomp, sempre fica lá se as inscrições estão abertas, tá aqui na descrição.
O Edu mandou apontar pra baixo, ó. Tá aqui na descrição. Entra lá. Pra quem é aluno, é obrigatório. Não tem descontinho. É presença ali. Mas pra quem é de fora da comunidade, o convite é sempre aberto. É um evento gratuito. É transmitido ao vivo no YouTube. Você pode entrar lá, fazer pergunta, assistir a palestra. Ou vir aqui na Unesp de Rio Claro e participar com a gente do dia aqui. Fica no GCR, um bloco um pouco mais para baixo. Mas todos os intervalos de palestra a gente tem um coffee break preparado com muito carinho. É legal para você conversar com pessoas. Se você está aí no 3º ano, finalizando o ensino técnico, quer ver se isso é a área que você vai seguir, vem aí, a gente vai estar andando, pode conversar com a gente pode dar um pouco da nossa visão. E também, quem é de outras universidades, o professor Alexandre disse bem aqui, network é o que faz tudo acontecer, né? A roda do mundo girar, né? Roda do mundo girar. Agradecer o João, meu outro co-host, que foi convidado. Contratado Agora. CLT assinado, carteira assinada. João, pode dar seus agradecimentos, divulgar alguma rede social que você queira aí. Bom, eu quero divulgar a rede social do Rise, se vocês me permitem. À vontade. @rise.nesp no Instagram. A gente ainda vai definir os encontros desse semestre. Mas o grupo tá em andamento, sigam lá que a gente vai notificar tudo certinho. Aproveitando a divulgação do nosso Instagram, hoje em dia a gente é a maior semana da ciência da computação no Instagram, @secomp.unesp. E também, para quem é aqui mais do Instituto, ou quer ver a nossa vida um pouco fora da Secomp, tem o @caco.unesp também. Exatamente. Que a gente faz mais a divulgação do centro acadêmico e desse papel mais da luta estudantil, né? E também agradecer ao convidado que veio hoje aqui, professor Alexandre. Pode dar suas despedidas finais aí. Prazer foi meu, assim, eu gostei, a primeira vez que me falaram, quem me falou que vocês iam fazer? Acho que foi o Eduardo, né? Achei uma ideia genial, então eu apoio 100% esse tipo de atividade, né? Acho que vocês estão de parabéns, assim, adorei a conversa, obrigado pela oportunidade. Só fazer um merchandising, tá um pouco cedo ainda, mas como eu citei aqui durante a nossa conversa, vai ter essa escola, né, de alto desempenho o ano que vem, que vai ser aqui em Rio Claro, e já estou convidando o pessoal aí para... A gente não sabe a data ainda, porque eu fiquei sabendo só semana retrasada que ia ser aqui, né? Mas vai vir pessoal de fora do país e tal, então assim, a Amazon provavelmente vai estar aqui e tal. Então é uma chance de fazer o networking e achar emprego também. Então fique atento aos Instagrams do Caco e da Secomp, que a gente faz o maior prazer de divulgar um evento desse tamanho aqui na nossa cidade. E aí que vocês precisarem de mim para outras coisas também, para suporte, é só dar um toque aí que a gente tenta ajudar. A gente agradece a presença, uma palestra muito engrandecedora. E eu vou agradecer, né? Agradecer a todo mundo a presença, para quem assistiu, muito obrigado. Agradecer novamente ao senhor Eduardo, que é o nosso produtor, diretor, roteirista, multitarefas. Agradecer ao Alisson e ao Rafael Dyke, que estão editando todos os episódios. Não agradeci no último, porque a gente não sabia. Fazendo todas as nossas artes. Agradecer, porque esse papel é fundamental aqui. O Merchan, Pedro Cia. Merchan é o apelido. Mas ele tá sempre ajudando nas câmeras, ele empresta a câmera dele também. E agradecer ao nosso novo contratado CLT João e o Thiago Uliame, o famoso Ilhama, que estão cuidando da parte de música, porque esse episódio está no YouTube, e se a gente comete uma atrocidade por uma música com direitos autorais, a gente perde a pouca chance de divulgação que a gente já tem, né? É isso. Muito obrigado. Desejo um bom retorno a todos. Eu gosto de falar essa frase mesmo, que ninguém retorna para lugar nenhum. Mas ela sempre... Retorna para a biblioteca do lado. E valeu.